Doutor Eduardo, vamos contar então, seja bem-vindo ao Viver Plenamente. Obrigado. Vamos contar um pouquinho da tua trajetória dentro da medicina e da medicina do trabalho. Como é que vem a tua história, como é que foi a tua inspiração para ir para a medicina, né? E as pessoas às vezes de casa querem conhecer um pouquinho do profissional liberal ou a pessoa que está aqui sentado como convidado e da história pessoal, enfim, a inspiração para ter escolhido a profissão. Tá certo. Pois sempre tive o sonho de ser médico, desde a infância, e nunca pensei em outra profissão, na verdade. Quando me aproximei mais da adolescência, eu pensei em fazer escola de Direito também, tentei conciliar as duas coisas, o Direito e a Medicina, mas falou mais alto a Medicina, né? Sempre foi meu sonho. A minha família é uma família de médicos, desde o meu bisavô, que é um imigrante francês que veio para o Brasil e fez medicina na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, se formou em 1901. Então isso influenciou bastante e eu nunca pensei em outra coisa. A medicina é a melhor maneira de tu ajudar as pessoas. Na questão do direito, eu gostava muito da ideia de ser juiz, né, para poder ajudar as pessoas também, né, E de certa forma hoje tu atua com a medicina e um pouco do direito também, né? Porque exato, tu é perito judicial na área da medicina. Exato, aí chegou a medicina do trabalho, né? Eu comecei a gostar muito da medicina legal, mas a medicina legal ela entra mais na questão de lesões corporais, corpos, não é tão, muito mais um trabalho detetive do que justamente para poder ajudar as pessoas ajuda a fazer justiça também, é evidente, mas a medicina do trabalho me parece mais adequada para os meus objetivos. Para os teus propósitos e para os teus objetivos. Então, foi aí que eu segui a medicina e depois a medicina do trabalho e a perícia médica. Perfeito. Vamos contextualizar um pouquinho, então, né, a questão aí, principalmente da tua especialidade. A medicina do trabalho, Eduardo, como é que você vê ela hoje, a importância que ela exerce para as pessoas na sociedade em geral? Pois é, a medicina do trabalho ela é pouco conhecida, ela é centenária, né? Mas é pouco conhecida, né? As pessoas até perguntam, mas o que é a medicina do trabalho? É clínico geral? Né? E, na verdade, não. Na verdade, a medicina do trabalho é uma especialidade médica reconhecida, né? E a gente atua principalmente com a questão empresa-trabalhador. Né? A gente analisa as doenças do trabalho e faz um trabalho preventivo muito forte. O trabalho prevencionista é um trabalho difícil porque é um trabalho que a pessoa muitas vezes não percebe. Tem que trabalhar com estatística. Porque quando tudo vai bem, ninguém percebe nada. Né? Mas quando dá um problema... Exatamente. É aquela velha frase, felizes são aqueles que não precisam de heróis. Né? O prevencionista não é um trabalho de heroísmo, o prevencionismo é um trabalho de não existir o grande problema. O heróico é aquele que resolve aquele grande problema já estabelecido. Né? Então, a medicina do trabalho age muito nisso. A gente age muito com indicadores para mostrar a eficácia do trabalho, porque tu mostrar que a morte não existiu, que o acidente não existiu, se torna muito empírico, né? Mas muitas mortes são evitadas pela atitude prevencionista da medicina do trabalho e da segurança do trabalho também. Então, já existem vários estudos a respeito disso, por isso que as empresas, né, enfim, têm a medicina preventiva, tem técnico em segurança do trabalho, tem uma equipe trabalhando, às vezes, como fisioterapeuta do trabalho, entre outras especialidades também, no sentido de prevenir possíveis problemas, às vezes, até pela atividade do trabalhador. É isso, né, Eduardo? É isso. O que eu vejo muito, assim, algumas empresas têm a ideia, assim, muitas vezes, de ter a constituição do SESMIT, que é o Serviço de Medicina do Trabalho, Medicina e Segurança do Trabalho, contratando o obrigatório por lei. Obrigatório pela norma regulamentadora. Só que, de igual forma, o nosso trabalho tem que ser prevencionista.
Isso tem que ser, de certa forma, mostrado para as empresas que o investimento deles não é simplesmente um cumprimento de uma legislação, e sim justamente uma forma de evitar acidentes graves, evitar indenizações grandes e proteger a saúde do seu trabalhador. É um trabalho social importante também e também vai, de certa forma, até no ponto de vista mais capitalista possível, vai obter um retorno pela redução do absenteísmo. Né? Redução de indenizações e redução do absenteísmo vai dar um retorno muito positivo para as empresas. Né? É que tem que ser muito bem estruturado, muito bem feito o trabalho. Né? E o principal, preservar a vida e a qualidade de vida da pessoa que está ali exercendo essa função. Exatamente, faz parte do compromisso social com as empresas também. Como é que as empresas enxergam a medicina do trabalho? Elas enxergam como uma parceira ou às vezes como uma pessoa que está lá para fiscalizar e punir? Porque existe muito disso na prática, né, doutor Eduardo? O que acontece tem que ter uma relação de empatia, né, muito forte, né, tanto com o trabalhador, porque o trabalhador enxerga o médico de trabalho diferente do médico assistente dele, ele dependendo do local. Às vezes o médico do trabalho é o contato que o trabalhador tem com o médico, em alguns casos. Ele tem uma dificuldade muito grande no SUS, uma dificuldade muito grande com o convênio, e aí o médico do trabalho é o médico assistente. E em algumas vezes não, algumas vezes ele é um médico que o trabalhador desconfia, porque ele tem o médico assistente dele, que está sempre ao lado dele, e o médico do trabalho está sempre ao lado da verdade. Ele não está nem do lado do lado do trabalhador, do lado da empresa, como se houvesse esse distanciamento, esse enfrentamento entre empregador e empregado. Ele está do lado do que é certo. Ele vai procurar investigar o que é certo. Por isso que o médico de trabalho, ele é um médico perito também. Ele é um médico que vai investigar a doença, investigar o nexo causal entre doença e trabalho, se for o caso, e vai trabalhar em cima disso. Então, ele é alvo de críticas, muitas vezes, do trabalhador e do empregador, porque ele nem sempre vai falar a língua que o trabalhador quer, nem a língua que o empregador quer, ele vai falar a verdade dos fatos. Né? E as pessoas nem sempre enxergam, então, como uma aliada, enxergam como se fosse uma espécie de juiz, ou como se fosse julgando. Um delegado, exatamente, que está julgando, que está fazendo alguma coisa que independe da vontade das pessoas. Eduardo, e diante da pandemia da Covid-19, né, a gente teve diversos cuidados com a saúde em geral, especialmente nesse período de pandemia, com a saúde do trabalhador. Dentre as dificuldades da área de saúde, o que mais se destacou, o que mais se repetiu na prática, o que você, né, como médico, poderia colocar assim, o que vem acontecendo ainda, né, agora com esse retorno, que as empresas estão nessa tentativa de voltar para o sistema híbrido ou presencial nesse momento. Como é que se dá isso na prática nesse momento? Pois é, existem dois pontos de vista, o ponto de vista médico e o ponto de vista político. Né? Eu estou aqui para te passar o ponto de vista médico. Perfeito. Exclusivamente. O que se viu no início da pandemia foi um medo muito grande do desconhecido. Isso aconteceu no mundo todo e no Brasil mais ainda. Porque a pandemia começou no Brasil um pouquinho depois do que na Europa e do que na Ásia. Então, a gente imaginava o que poderia acontecer. Então, houve um alerta absurdo, muito grande. Eu não vou chegar, não digo absurdo do ponto de vista de que eu não concordo, absurdo do ponto de vista que foi realmente um alerta muito grande. Houve fechamento de fronteiras, tudo para evitar que a pandemia realmente se alastrasse. Dentro das empresas não foi diferente. As empresas todas fecharam. Né? Muito poucas empresas trabalharam na época de início da pandemia, onde a gente tinha os hospitais ainda vazios. Né? Não tinha casos de Covid, não tinha nada. E foi muito engraçado, porque no início a gente via assim, teve um caso de Covid lá em determinado lugar, fecha aquele lugar, fica 2, 3 dias fechado para higienização. É que não se conhecia. E depois se viu que a situação não é bem assim. Né? Isso se viu até em ambiente hospitalar. Eu trabalho também em emergências, a gente viu isso, justamente esse desconhecimento do Covid. Depois veio, de igual forma veio a pandemia,
veio um número significativo de pessoas contaminadas e número significativo de formas graves que a gente acabou aprendendo com o passar do tempo. Com a prática também. Exato, que era uma doença nova, pouca teoria, pouca bibliografia a respeito, e a gente acabou aprendendo realmente com o tempo e continuamos aprendendo até hoje. As empresas realmente tiveram um prejuízo duplo, que eu diria, tanto pelo fechamento das empresas quanto pelo absenteísmo de funcionários, né? E muitos empresários também com casos até na família, entre eles mesmos, e que acabaram realmente sensibilizando. A gente via bem as empresas mais sensibilizadas são aquelas que tinham sido pessoalmente atingidas ou por familiares diretos ou pelo próprio empresário, né? Foi uma época bastante dramática que, felizmente, com a vacina na prática, e eu não, como eu disse, né, eu não sou uma pessoa que lida com política, mas realmente a vacina é medicina preventiva, e hoje a gente encara o Covid de uma forma completamente diferente, né? Ou seja, ano passado, ano retrasado, o Covid, principalmente no ano passado, o Covid era uma doença que, quando sabia que alguém estava com Covid, era aquele pânico, né? Meu Deus, se cuida, toma cuidado, né? E hoje a gente ouve falar que algum parente próximo, amigo, conhecido está com Covid e fica tranquilo. Ah, que pena, vai ficar bem, eu sei que vai ficar bem. Não se fala mais em aquele cuidado, aquele pânico todo que existia. Não que não tenha encerrado, as formas graves de Covid continuam, mas teve uma queda gigante em termos de número de casos e número de casos graves, felizmente, com a medida prevencionista da vacina. Claro que a vacina, ela não dá para ser qualificada assim exatamente como uma heroína, porque ela é preventiva. Ela não vai curar. Um soro que cura com a pessoa grave, quase morrendo, aí faz um impacto maior do que uma vacina que evita ou que tu adoeça ou que tu tenha formas graves da doença, né? Então é todo... E depois ainda se criou uma questão política em volta que eu não imaginava da vacina, porque eu imaginava a questão política em volta do Covid, mas da vacina eu não consegui prever esse tipo de situação, mas as empresas têm aceitado bem, tem vacinado seus funcionários, procura conferir se foram vacinados, né? Os funcionários são todos vacinados pelo SUS e tem funcionado bem. A gente está numa época de retomada, mesmo com muitos casos de Covid, a gente está numa época de retomada, de crescimento, de reabertura de empresas, está funcionando muito bem e realmente a gente fica muito aliviado por causa disso. Nesse momento, então, as pessoas estão conseguindo retomar aos pouquinhos as atividades. Eu tenho visto em nível de indústria, que a gente trabalha mais com indústria do que comércio, né? Mas em nível de indústria, retomando normalmente. As empresas têm... a retomada está, não diria mais gradual, ela já está praticamente 100%. Tem alguns detalhes, pessoas imunossuprimidas, algumas restrições para grupos especiais, mas a retomada já é normal, em ritmo normal. Em geral, normal. já entrou na normativa. O que existe é o absenteísmo que ainda existe. Surgiu mais forte em janeiro, fevereiro até. Agora, final de fevereiro, início de março, a gente não está tendo tanto absenteísmo nas empresas, né? Agora, o que está se vendo, a gente tem que ver como é que vai ficar essa onda após o carnaval, se vai existir uma onda ou se não vai. Ainda não eclodiu, mas é muito pouco tempo para a gente ter essa certeza. Embora a indústria praticamente não parou aqui na região, né? Na época do carnaval, a gente tem que aguardar e ver se vai ter alguma repercussão. Com os devidos protocolos, as pessoas seguiram produzindo, seguiram trabalhando. Algumas áreas não conseguem parar, né, doutor Eduardo? Por exemplo, saúde, área industrial, principalmente no ramo da alimentação, né, e outros segmentos aí, que as pessoas realmente, bens que a gente precisa realmente para a sobrevivência, que não tiveram como parar. Então, com os devidos protocolos, realmente a gente teve esse pessoal realmente trabalhando e não teve esta parada. E nessas áreas houve um acometimento maior e, evidentemente, com um número de óbitos maior também nessas áreas, as chamadas áreas essenciais, né, de sobrevivência. Embora não dá para a gente imaginar que um comércio
onde a pessoa sobrevive do comércio não seja essencial, né? É muito difícil a gente entrar e a gente estaria entrando numa... O comércio seria a área mais prejudicada, porque Eu foi acredito que né, sim, por decreto que sim. teve que fechar. Acho que sim, porque fechou, considerado não essencial, mas fala isso para a pessoa que tem a sua família, que é comerciante, que sobrevive disso. Então, realmente, foi bastante delicado esse período. E a eficácia do lockdown já é mais discutível que a eficácia da vacina. Não estou dizendo que não seja eficaz, mas já é algo mais difícil de discutir. Mas é que na época não se existia vacina, né? Então ficava muito difícil de fazer um protocolo realmente eficaz. Na indústria também, a indústria mesmo sendo essencial, vários protocolos foram adotados, distanciamento, uso de máscaras, né? Vários protocolos adotados para poder tentar evitar o alastramento da epidemia, né? Perfeito. Voltamos em seguida com o próximo bloco do Viver Plenamente de hoje, abordando então as questões de medicina do trabalho e prevenção de acidentes aí ao grupo de trabalhador e também a questão de prevenção à Covid-19. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje com o Dr. Eduardo Reverbel, médico da Medicina do Trabalho e Prevenção de Saúde do Trabalhador. Doutor Eduardo, né, com a questão da Covid-19 que a gente já vinha falando, né, muitas pessoas também ficaram trabalhando de casa, a gente não falou também desse trabalhador. Quanto à questão de postura, uso de eletrônicos, entre outros, houveram algum tipo de dano na questão de saúde ocupacional para esses trabalhadores? É bem complicado o trabalho home office, né? Trabalho home office ou remoto? Exato, bem complicado, porque o que acontece? Pessoa que está em casa, muitas vezes o home office ele é colocado de uma maneira assim, faz em casa e era isso, né? Na verdade tem que se fazer uma inspeção, não precisa ser uma inspeção digamos, presencial, até porque se for fazer uma inspeção presencial, acabou a necessidade do home office, né? A pessoa vem, faz a inspeção, aí já tem aquele contato com a casa da pessoa, então, mas tem que reunir as condições ergonômicas iguais às condições ergonômicas que estivesse trabalhando na empresa. A pessoa tem o conforto da sua casa, mas tem que ter as mesmas condições ergonômicas. Muitas vezes tu não tem uma cadeira com regulagem de altura, por exemplo, ou uma mesa com regulagem de altura. Muitas vezes a mesa é improvisada do filho estudante do ensino fundamental, que é menor do que é programado, uma pessoa de uma estatura completamente diferente. Isso vai dar uma postura totalmente inadequada para a pessoa que está trabalhando. Outras vezes a pessoa não tem mesa, fica com o notebook no colo, e aí com todos os problemas que possa imaginar, cervical, lombar, enfim, várias posturas inadequadas dos membros superiores, forçando punhos, dedos. Então, realmente, tem que se haver, na possibilidade de home office, tem que se ter uma inspeção virtual, uma inspeção à distância, digamos assim, para ver se as condições ergonômicas estão adequadas. E deve fornecer as condições ergonômicas adequadas. A empresa tem que se preocupar com isso para realmente fazer com que o trabalhador consiga desenvolver o seu trabalho de uma maneira adequada para evitar lesões, né? Então, o próprio acidente doméstico, mas quando a pessoa está a trabalho, né? A própria doença, quando está tendo sinovite,
que a pessoa teve em home office vai ser considerada uma doença do trabalho, vai ser oriunda do trabalho. Então, a empresa tem que ter a mesma preocupação em disponibilizar a melhor condição possível mesmo para o trabalho home office. E o trabalho home office também tem outra questão, desculpa. Pode falar. Não, é justamente isso que a gente quer entender. O que eu vi muitos casos assim, a pessoa está com Covid, então ela trabalha home office. Tem que ver se a pessoa está com Covid, se ela está sintomática ou assintomática. Pessoa que está com febre, está com tosse, dispneia, que é a falta de ar, ela não tem condições de trabalhar nem em home office, nem em lugar nenhum. Então tem que se ter o bom senso de saber se a pessoa está assintomática. Se o risco de uma pessoa com uma doença assintomática, que o único risco é transmitir a doença e ela não sente nada, aí ela pode ser adaptada para o home office. Aí existe essa possibilidade. Porque ela está em plenas condições de trabalho, mas se recomenda que ela fique em casa, que é por causa das outras pessoas que podem adquirir a doença, ser contaminada. Então, essa pessoa até pode trabalhar home office, mas tem que ver se realmente ela tem que o médico dizer que a pessoa pode trabalhar em home office. Assim como antigamente se fazia em outros tipos de lesões, uma lesão no pé, uma fratura de tornozelo, que a pessoa já operou, está imobilizada, mas que poderia trabalhar em home office. Tem que ver se as condições ergonômicas estão adequadas e se a pessoa realmente consegue trabalhar em home office, já que o problema seria só o deslocamento. Tudo tem que ser muito bem analisado e eu diria para ti, assim, hoje o afastamento para Covid, segundo os protocolos do Ministério da Saúde, eles são os casos assintomáticos de 5 dias. Então, disponibilizar um trabalho de home office em 5 dias, às vezes até acaba sendo um custo, muitas vezes, maior do que o benefício, né? Então, mesmo assintomático, às vezes tem que ser afastado. Só que os cuidados têm que ser tomados igualmente para disponibilizar os mesmos meios ergonômicos adequados que a gente disponibiliza na empresa. Perfeito. E houveram afastamentos também pela questão de saúde mental. Muita gente com crise, né, de ansiedade, muita gente com questões de depressão, né, doutor Eduardo? Entre outros problemas relacionados à questão de saúde mental. Como é que se dá isso nesse momento? Você que é perito também dentro dessas áreas, né? Como é que você enxerga esse tipo de, né, adoecimento do trabalhador, não por uma doença física, mas sim mental? Sim, o Covid trouxe muito isso, né? O que a gente viu muito é exacerbação de sintomas. Ou seja, a pessoa já tem uma propensão, uma patologia de origem neuropsiquiátrica e acaba tendo uma exacerbação enorme de sintomas. Por quê? Por vários motivos. Pela aquela ansiedade de pensar que pode se adoentar e pode morrer, pela ansiedade de ver pessoas acabando sofrendo formas graves, pela ansiedade de não poder ir num teatro, ansiedade de não poder ir no cinema, de não poder sair, de não ir para uma balada, um jovem, ficar trancado. Realmente isso altera muito e gera um dano psicológico em muita gente. Nem todos têm essa reação, mas o número de pessoas que tem, porque isso atingiu a população inteira, né, de forma populacional. Então, tu vai ter um percentual bem maior de problemas psicológicos, psiquiátricos. Acredito eu que muitas vezes a terapia, né, a psicoterapia deve ter se adaptado para o trabalho home office também, né, deve ter acontecido. Aí é algo a se perguntar mais para as pessoas da área, né, mas realmente o que a gente viu em questões psicológicas foi muito grande. Inclusive para quem, até eu diria que em grande parte, para quem trabalhou em linha de frente. Ele trabalhou tanto na linha de frente do atendimento do Covid, quanto nos serviços chamados essenciais, que ficou trabalhando. Realmente essa área, a doença mental se propagou de forma mais grave. Eu vejo, por experiência própria como médico, que a gente, de repente, tu atender um colega que está do teu lado todos os dias e de repente tu vê que ele está internando e está evoluindo para um tubo, para uma UTI e podendo morrer, às vezes inclusive morrendo, é uma coisa que abala muito o psicológico. Claro que muitas pessoas vão reagir de formas diversas, mas realmente parece que entrou numa guerra e que tu está ali no meio da guerra e tu pode ser o próximo. Realmente a incidência do dano psicológico é incalculável.
Até porque o dano psicológico também é aquele que a gente não consegue exatamente quantificar com exatidão. Mensurar, né? Às vezes Exato, ele é muito difícil de mensurar difícil. com exatidão, né? Por isso que a gente não consegue nem quantificar o dano psicológico populacional aí com a epidemia do Covid, né? Perfeito. Doutor Eduardo, qual mensagem, né, qual recado que você quer deixar hoje para as pessoas que nos assistem de casa, principalmente aqui do Vale dos Sinos, a respeito da saúde do trabalhador, tanto física quanto mental? O que tu queres deixar de recado para essas pessoas que estão lá assistindo? Bom, eu acho que deve-se investir bastante em saúde do trabalhador, né? Deve-se investir bastante em medicina preventiva, né? Não só do ponto de vista de cumprir uma legislação, mas deve-se dar autonomia para o serviço de segurança e medicina do trabalho, tanto técnico de segurança quanto engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho e médicos do trabalho, fisioterapeutas, são equipes multiprofissionais, fisioterapeuta, psicologia, e deve-se investir, porque além de estar tendo uma responsabilidade social com a saúde do trabalhador, vai ter também um retorno, não só de produtividade, mas também um retorno de diminuição de absenteísmo. É uma responsabilidade que todo empresário deve ter. E evitar, porque de qualquer forma o gestor sempre ele dá um formato da empresa para uma equipe, inclusive o SESMIT. Ele vai dizer, eu quero só cumprir a legislação. E deve-se evitar isso, né? Deve-se contratar com critérios a equipe e deve-se investir realmente em segurança e medicina do trabalho, que o retorno sempre vai ser positivo, com certeza. Principalmente preservando a vida, então, das pessoas. Perfeito, Eduardo. Conversei, então, com o Eduardo Reverbel, nessa programação de hoje, que veio falar sobre a saúde do trabalhador, prevenção da saúde do trabalho. E quero te convidar outras vezes, Eduardo, se puderes vir falar, né, sobre a questão de saúde do trabalhador, não só na questão de pandemia, mas em outros momentos também. Seja sempre bem-vindo na Vale TV. Né? E obrigada pelo aceite, então, do nosso convite. Desejamos uma boa noite a todos. Até o próximo.